Fala galera da engenharia, estamos aqui no Playground batendo um papo com o Thiago Amorim, nosso parceiro de longa data que, além de engenheiro, além de usuário, também trabalha na Dassault. Subiu no palco para trazer as novidades da plataforma, não foi, Thiagão? Foi. Fala pessoal, beleza? Fala Mohamed, obrigado aí pela conversa de novo. Hoje foi legal, a gente apresentou as novidades das próximas versões do SolidWorks com a plataforma 3D Experience. Então a gente sempre traz essa roupagem um pouco mais ali descolada, com algum tema, alguma coisa diferente, para não ficar aquela apresentação chata, né? E esse ano eu participei aqui com o pessoal, foi legal demais. A gente estava brincando que o SolidWorks está mais ousado agora, né? Conta um pouquinho para o que já tem funcionando e o que está para ser implementado nos próximos meses. Eu acho que tem muita coisa legal vindo e cada vez mais rápida, né? Já há alguns anos o SolidWorks deixou de fazer um grande lançamento ao longo do ano para ter grandes lançamentos ao longo do ano. Ou seja, em vez de ter um 2006, 2026, 27, 28, tem 4 ou 5 lançamentos de novidades, não só de correções de recursos e coisas do tipo. Então, assim, cada vez mais o SolidWorks está se expandindo. Antes a gente falava muito de uma ferramenta CAD, com alguns plugins de simulação, de manufatura e tal. E agora eu acho que, justamente com a plataforma 3D Experience, que a gente já vem falando há um bom tempo, recursos estão cada vez mais dentro do SolidWorks, só que expandem um pouco o uso dele. Então, coisas que antes você acessava pelo browser, conectado com o SolidWorks, agora você acessa direto da interface dele. Então a gente não fala mais só de fazer um projeto. Fala de fazer um projeto, talvez lá dentro dele já mandar uma tarefa para uma outra pessoa fazer uma revisão desse projeto. Faz talvez eu olhar um markup, eu colocar notas que eu precisaria de um outro software, ou ir mesmo para a plataforma no browser, fazer dentro da interface do SolidWorks. Então ele está cada vez mais expandindo o alcance, só que ao mesmo tempo mantendo o usuário ali na zona de conforto dele, onde ele trabalha, onde ele precisa trabalhar, que é a interface do SolidWorks. Ele fica 100% focado sem precisar sair da plataforma para fazer coisas fora, né? Exato. Isso mostra o quanto a Dassault tem se preocupado com o usuário, o foco dele ali em poder projetar e ficar imerso naquele mundo e trazer uma solução cada vez melhor, né? Exatamente. E a gente também tem percebido um movimento de usuários migrando bastante para a plataforma. A gente acredita que justamente sejam essas novidades de facilidades. Tem muita implementação de IA. Ano passado a gente comentou da Aura. E aí esse ano teve uma enxurrada de IA, o evento está todo imerso dentro de IA e outros 2 chatbots, né? Nós conversamos já sobre a visão de mercado sobre isso. Eu queria saber a sua visão enquanto hard user da plataforma, o que essa IA vai trazer para o usuário. A plataforma 3D Experience está disponível para todos os usuários do SolidWorks. Só que algumas pessoas por muito tempo acharam, não, então para usar a plataforma eu só tenho que estar imerso no mundo de PLM, de gestão de ciclo de vida completo, e a plataforma faz isso muito bem. Só que para muitos usuários, talvez, que não precisam de tudo isso, talvez ter 1, 2, 3 usuários ali numa empresa, ele precisa só ter mais recursos de gestão e colaboração, sem toda uma robustez no PLM, a plataforma também ajuda. Então é isso que eu vejo que está trazendo muita coisa. Por exemplo, os usuários conectados na plataforma 3D Experience, eles podem compartilhar seus projetos com qualquer outra pessoa através de um link. Essa pessoa consegue abrir esse projeto sem pagar nada, visualizar no browser, fazer comentários. Estar conectado na plataforma permite ele criar desenhos 2D através de inteligência artificial. Então ele tem uma série de outras atividades, tarefas e recursos disponíveis pelo simples fato de você estar conectado na plataforma 3D Experience. E aí, a partir do momento que, esses processos estão evoluindo, a empresa está crescendo e precisa de mais informação, mais gestão, você já está no ambiente perfeito para escalar só do ponto de vista de uso, porque as ferramentas já estão ali. E a IA agora vem, a Aura que veio ano passado, era prevista para esse ano, antecipou-se um ano e aí esse ano veio e colocaram mais 2, Exato. né? O Léo e a Marie. Exato. Assim, isso acho que é uma expansão natural, porque cada um desses agentes, eles atuam em diferentes camadas, né? Então a Aura mais no sentido de buscar informações, de ajudar em dúvidas pontuais, de integrar tudo que está na plataforma e tudo que os usuários precisam fazer. Né? O Léo mais na parte realmente como se fosse um projetista, ali criando, desenvolvendo coisas em conjunto com o usuário, onde você pode ir falando e ele vai criando geometrias, simulações. E a Marie com toda a parte de análise e toda a parte de pesquisa se aprofundando ainda mais. Então, a gente trabalha com IA no sentido de criar uma inteligência artificial para a indústria. A gente tem
IAs maravilhosas, ChatGPT, Gemini e tantos outros que a gente usa. Eu sou fascinado, eu uso um monte delas também, assim como você. Todo dia. Exato. Só que quando a gente fala da indústria, a gente tem que se preocupar primeiro com a proteção da propriedade intelectual. Então, assim, nossos clientes fazem projetos sigilosos. Um tema muito sensível, inclusive. Pois é, como é que a gente garante que ele está usando a IA e ao mesmo tempo está protegido? Então a plataforma 3D Experience ela atua dessa forma, com todas as camadas de segurança, onde as informações são daquela empresa, daquele engenheiro, enfim, daquele ambiente, sem passar a informação para outras plataformas 3D Experience, só que ao mesmo tempo se aproveitando de todo o poder de fogo da inteligência artificial. E aí, falando dessa IA fechada, né, que está tão inclusa nesse universo do SolidWorks, do industrial, enfim, a gente percebe que no ChatGPT o Gemini tem lá embaixo sim, o Gemini pode cometer erros, verifique sua resposta. Também existe esse cuidado, tanto com a propriedade intelectual quanto com a informação que vai passar. A Marie mesmo, que ela é uma cientista, ela precisa ter uma informação muito bem apurada, porque o usuário vai confiar nela. O que você enxerga dessa comparação da IA tradicional, vamos assim dizer, o GPT que a gente costuma usar, com esse da plataforma? Eu acho que a grande questão é que a gente está falando de uma IA 100% focada para a indústria, ou seja, pensado nos processos de desenvolvimento de produtos, de manufatura, então com inteligência voltada para esse contexto. Acho que esse é um ponto. E essas IAs, a ideia delas é que elas sejam, assim, agentes ajudando engenheiros e engenheiras do mundo todo. Então esse é o ponto, a gente ainda precisa de uma pilota ali trabalhando com isso, só que usando essas IAs com foco na indústria para aumentar a qualidade dos seus produtos, reduzir prazos de entrega de projetos e fazer todos esses desenvolvimentos, essas inovações que a gente vê todo dia ainda mais rápido. Então essa é a grande questão, é uma IA voltada para a engenharia, para a indústria, pensada nisso. Então a expertise desses agentes é desenvolvimento de produtos. Você teve uma fala que foi muito cirúrgica, o Maniche usou, todos que subiram ao palco usaram que a IA ela tem que ser a ferramenta, mas o engenheiro continua sendo o protagonista. Sem dúvida. De maneira muito simples. A gente percebe que no Brasil os engenheiros eles lutam muito para conseguir atingir um patamar de profissão, se colocarem no mercado de maneira mais estabelecida, e esse evento mostra que tudo isso é muito possível. Que mensagem você, enquanto usuário, esquece o funcionário agora, mas o hard user da plataforma pode deixar tanto para os estudantes quanto para os recém-formados ou para algum engenheiro que está fazendo uma transição de carreira? Primeiro que assim, a gente tem que ter a mente aberta para tudo que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo muito rapidamente. Então acho que a primeira coisa é pesquisar bastante. A gente tem uma mudança cultural acontecendo. Então pessoas, assim, você falou de usuários novos, né, quem está entrando no mercado, mas pessoas que já estão há muito tempo no mercado, às vezes tem algum viés de trabalhar de certas formas, com certas práticas. Então a primeira coisa que eu vejo é uma mudança cultural muito grande. Eu vejo que as principais pessoas e empresas que adotam a plataforma 3D Experience e têm sucesso mais rapidamente é que entende essa mudança cultural. No fim das contas é o uso da nuvem, um ambiente diferente, só que com foco em ajudar as empresas a fazer projetos mais rápidos. Então você busca seus projetos mais rápidos, você consegue colaborar de uma maneira mais eficiente, você tem muito mais desempenho em projetos gigantescos, né? E tudo isso aliado à inteligência artificial, acho que ele democratiza um pouco o acesso a essas tecnologias de ponta. Então a gente não está falando de coisas ultra avançadas que são muito complexas, a pessoa precisa ter um PhD para conseguir operar aquilo. Não, a inteligência artificial ela traz ainda mais poder de fogo, só que ao mesmo tempo ela traz também uma forma simples de você operar tudo isso. Ou seja, é ficar antenado no que está acontecendo com a inteligência artificial, quais são os objetivos de uso, ou seja, para que eu vou usar aquilo? Acho que a primeira coisa é, o que eu vou fazer com esse negócio? E aí a gente começar a entender como que a gente pode usar tecnologias como a plataforma, como IA, em conjunto para atingir os objetivos. No fim do dia, então, é muito sobre cultura e que no caso são sobre pessoas. Pouco importa a tecnologia estar tão avançada como está hoje, se as pessoas estiverem dispostas a usarem de maneira correta, responsável e para alavancar mesmo, como uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, como foi falado no palco, né? Você tem que saber onde você quer chegar. E no fim das contas, a inteligência artificial é assim, é como se eu pisasse no pedal direito do meu carro, ele acelerasse. Se tem um muro, se tem um poste, ela vai acelerar. Então eu preciso entender o que eu vou fazer com aquilo, quais são as minhas
meus contextos, quais são as minhas restrições. Por isso que é importante a gente sempre frisar, a IA ela é maravilhosa, ela vai ajudar muito, está revolucionando o mundo, só que ainda precisa das pessoas para usar isso para os objetivos corretos. E a engenharia não vai deixar de ser protagonista nisso. De maneira alguma. Thiago, obrigado pelo bate-papo, parabéns pela apresentação, a Dassault sempre surpreendendo a gente, principalmente em ouvir usuário, imprensa, engenharia como um todo. É sempre um prazer estar aqui cobrindo esse evento. Que bom, valeu, obrigado por ter vindo. É isso. Até mais.